Olá pessoal! Na aula anterior nós definimos o que é um efluente, entendemos um pouco mais a respeito dele e também fizemos algumas definições importantes relacionado ao que é um efluente doméstico, o que é um efluente industrial e falamos também sobre os padrões de qualidade, que nada mais são aquela fotografia do momento do efluente dizendo, esse efluente tem essas e essas características. Agora a gente vai entender como essa definição de efluente e como esses padrões de qualidade eles estão relacionados principalmente ao que fazer com essas águas. A partir do momento que o efluente ele é gerado, o que nós devemos fazer com ele? Existe alguma regulamentação em relação a isso? Não existe? O que a gente pode fazer para evitar danos poluidores em relação a esses efluentes? E como aqueles padrões de qualidade que nós citamos na aula anterior, como eles estão relacionados com essa disposição. Perfeito? Então, seguindo aqui o nosso conteúdo, nós vamos iniciar a nossa discussão aqui falando sobre a amostragem, que é como representar o nosso efluente. Falaremos sobre condições de lançamento, então qual é a destinação do efluente, o que eu vou fazer com ele depois que eu gerei ele. E também sobre legislação. Como que a legislação faz esse contorno em torno da geração de efluentes e como ela influencia principalmente na forma que os tratamentos de efluentes são construídos. Certo? Bom, a amostragem, pessoal. A amostragem, fazendo um paralelo com a nossa aula anterior, nós podemos dizer que aqueles padrões de qualidade que nós observamos, nós falamos sobre sólidos em suspensão, falamos sobre orgânicos biodegradáveis, falamos sobre metais pesados. Todas essas características desse efluente, elas precisam ser medidas. Então, aqueles padrões, eles são medidos em laboratório. Então, o laboratorista, ele faz uma análise do efluente e essa análise vai nos dizer, tem tantos % de sólidos em suspensão, tem sei lá quantas miligramas por litro de orgânicos biodegradáveis e tantos ppm de metais pesados naquele efluente. Esses números, essas variáveis que eu acabei de citar para vocês, elas são obtidas por uma análise de uma amostra do efluente. Então, qual que é o pulo do gato aqui nesse momento? É você garantir que a tua amostra que foi para o laboratório, ela representa todo o efluente. E esse é o grande desafio no momento de fazer a caracterização do efluente. Porque você precisa ter certeza, você precisa pelo menos chegar o mais próximo possível de que aquela amostrinha que você mandou para o laboratório, ela tem todas as características do efluente como um todo. Ela representa o efluente como um todo. Para isso, nós temos o que a gente chama de amostragem. A amostragem é como coletar uma amostra de uma forma bem pensada, bem supervisionada, para que aquela amostra de fato represente o seu efluente. Porque se você mandar uma amostra, vou dar um exemplo para vocês, você tem um efluente com uma grande quantidade de poluentes, só que esses poluentes eles decantam muito facilmente, então os sólidos eles vão todos para o fundo, muito rapidamente. Se você colocar esse efluente dentro de um tanque e esperar um tempo, todos aqueles sólidos vão para o chão. E se você coletar uma amostra lá da parte de cima, você vai mandar para o laboratório vai falar assim, tá com sólidos em suspensão bem baixo, teu efluente tá bom. Mas isso não representa de fato a realidade, Você viu que os seus sólidos em suspensão foram lá para o fundo. Então, só para fazer essa analogia com vocês, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, esse tanque tem que ter agitação. Porque com a agitação você consegue fazer com que esses sólidos estejam em suspensão e todo o tanque represente o efluente da mesma maneira. E aí quando você coletar uma amostra na parte de cima, na parte do meio, na parte de baixo, vai ser sempre a mesma coisa. E aí aquela análise que chegará do laboratório vai de fato representar o teu efluente. E essas consequências são graves, porque se você falar que o teu efluente não tem tantos sólidos e na verdade ele tem, o seu sistema de tratamento pode falhar nesse momento, certo? E para isso a gente define planos de amostragem, Então existe toda uma cadeia de amostragem, porque a gente sabe, não é tão fácil assim colocar todo o efluente dentro de um tanque e colocar ele para agitar. O efluente ele é gerado em diversos locais da indústria, ou até mesmo das residências.
Então, vou dar um exemplo para vocês. O esgoto que chega lá na estação de tratamento da sua cidade ou da sua região, ele é muito diferente daquele que sai da tua casa, né? Ele é muito diferente, porque lá na estação de esgoto da sua cidade, ele ganha características de todas as residências da sua cidade, de comércios e de outros locais. Então, ele é diferente. Então, assim, se o tratamento de esgoto, né, fosse projetado apenas com as características da sua casa, ele não conseguiria atender a questão de todo o seu município e a sua região. Então, por isso, nós precisamos estar muito ligados nessa questão de amostragem, né? Saber o momento correto. E aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês, assim, só no sentido de mostrar quais são os passos, né? Quais são os pontos-chave na questão de amostragem, né? Porque isso aqui está no material de vocês, mas é importante entender todos esses passos, né? Como essas amostras vão ser armazenadas, método, tipo, plano, constituintes, né? Quais são as coisas que você vai medir. Não vou entrar em tantos detalhes nesse momento, mas isso aqui é um ponto chave aí, principalmente para quem está à frente, né, desses projetos de amostragem, correto? E as condições de lançamento? Beleza, sua amostragem foi ideal, você tem o teu resultado correto, representa o teu efluente muito bem. O que você precisa fazer agora? Você precisa entender se aquele teu efluente ele se enquadra em alguma legislação. Você não pode simplesmente gerar um efluente e jogar ele em qualquer lugar. Você precisa atender aos parâmetros dispostos nas legislações para que você faça o lançamento. E normalmente, geralmente, a disposição dos efluentes ela é em corpos hídricos, né, em rios, em lagos, e esses corpos hídricos eles não podem ser prejudicados pelo efluente que eles estão recebendo, né, por aquela água que ele está recebendo. Então, basicamente, você precisa fazer o seguinte: comparar o teu laudo de análise do teu efluente com a legislação vigente e você precisa tratar o teu efluente até ele chegar nas condições que a legislação permite. Chegou nessa condição, você tem a liberdade para disponibilizar aquele efluente tratado para um corpo hídrico. Ah, professor, mas será que realmente está tudo limpo? Isso é muito complicado, é uma pergunta muito complicada de se responder, porque a legislação ela tem uma quantidade de parâmetros e esses parâmetros têm que ser atendidos. A gente está em constante estudo para entender se de fato só aqueles parâmetros são suficientes para evitar a degradação dos corpos hídricos e poluição como um todo, correto? E para isso a gente tem aí basicamente, né, aqui no nosso slide a gente pode ver duas resoluções, né, duas normativas aí a nível nacional que dispõem de parâmetros que devem ser atendidos. A legislação 430/11 ela é mais recente. Ela é importante para a gente entender o que mudou de uma para outra. E aqui a gente consegue entender que até temperatura está envolvida na disposição do efluente. Então você não pode soltar, né, lançar um efluente com maior do que 40 graus. Né? Esse choque de temperatura pode ser muito prejudicial para os animais, para os peixes, para os seres vivos que estão naquele corpo hídrico, certo? pH também, nós temos aqui outras, né, questões envolvidas, mas eu queria focar muito aqui para vocês, ó, no DBO. O DBO, ele é os orgânicos biodegradáveis que a gente viu na aula anterior. O DBO se chama demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, quanto de oxigênio que um micro-organismo precisa para ele digerir toda aquela matéria-prima. Na resolução 357, nós não tínhamos um parâmetro de DBO. E agora nós cravamos. Todo mundo precisa reduzir em pelo menos 60% os seus orgânicos biodegradáveis do seu poluente. Correto? Então isso aqui é muito importante para a gente entender. E os comparativos eles preveem principalmente aí a melhora, né? Então a atualização dos sistemas mostrando para a gente como pode ser melhorado, né, de acordo com os estudos e entendendo os impactos dos poluentes. Correto, pessoal? É isso então. Agradeço pela aula e a gente se vê até a próxima.